Sejam bem-vindos à aula de hoje. A gente vai falar, hoje é o Clube dos Olhos, e nós vamos falar sobre aromaterapia e o efeito da aromaterapia no cérebro. Eu gostaria aqui de só levantar uma bandeira. Eu não sou médica, não sou da área médica. O que eu sei é por experiência da aromaterapia e de estudo, tá bom? Então, façam as perguntas, eu vou responder da melhor maneira possível. Se alguém souber a resposta, coloca no chat. Isso não é um monólogo, é um diálogo no mudo, inicialmente, mas depois a gente abre para conversar, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Para quem não sabe, essas aulas de Clube dos Olhos acontecem toda quarta-feira, às 8 horas da noite, de Brasília, hoje, excepcionalmente, às 9 horas da noite de Brasília, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai falar um pouco sobre o cérebro em si, de uma forma bem simplificada, né? A gente sabe que o cérebro é um dos órgãos, é o órgão mais vital ali, do nosso corpo. Então, é bem complexo. Quem sou eu para saber de tudo? Eu busquei informações nesses dois livros. Super recomendo que vocês busquem eles na versão português, inglês, o que vocês precisarem. Mas vamos lá, o cérebro, então, é do tamanho de uma couve-flor, né, de uma pequena couve-flor. E ele é envolto pelo crânio e por outras camadas que protegem ele. Ele é o centro de controle do corpo. O cérebro, a medula vertebral e o sistema periférico formam o sistema nervoso central. Então, acho que a gente sempre fala sistema nervoso central, e a gente não sabe o que é o sistema nervoso central. Então, quando a gente fala do sistema nervoso central, a gente está falando do cérebro e da comunicação do cérebro com o resto do corpo. Então, esse sistema, né, ele direciona, coordena e regula processos voluntários e involuntários do corpo, como a respiração, que é algo involuntário, a gente não pensa para respirar. Mas todo o nosso corpo funciona pelo comando do cérebro. Nervos sensoriais, então, espalhados pelo corpo inteiro, eles recebem informação do ambiente externo, né? Eu queimei a língua, meu filho queimou a língua hoje. Ele recebeu essa informação, né, através do que aconteceu ali no ambiente, e aí ele manda essa informação para o cérebro, e o cérebro recebe essa informação, interpreta e dá uma resposta. Ai, que dor! Né? Então, existe toda uma comunicação que aconteceu. Eu bati o dedo do pé na cama. Nossa, mas o dedo do pé está lá no extremo. Sim, há todo esse caminho de comunicação e o cérebro reage. O cérebro tem uma reação e manda a informação. Bom, como é que é a aromaterapia em interação com o cérebro? Devido à sua importância em gerenciar e direcionar todos os órgãos, sistemas e processos do corpo, o cérebro, ele é protegido por várias camadas, tá? Não vou entrar em detalhes. Por causa, o óleo essencial, porque ele é constituído por carbono, o nosso corpo é feito de carbono e o óleo essencial é a base de carbono, certo? Então, por óleo essencial ser a base de carbono, eles são capazes de penetrar na barreira protetora do cérebro e oferecer apoio, por exemplo, como enxaqueca, eu tô com uma dor de cabeça, né, a labirintite, emoções. Então, por causa dessa constituição química do óleo essencial, ele tem a penetração nessa camada protetora. Quais são alguns óleos que a gente pode colocar ali para quem tem alguma coisa rolando em casa? Esses óleos deveriam estar na tua caixinha, tá? Então, o frankincense, por exemplo, ele protege, ele regenera, ele tem várias funções de acalmar, né? Entre outras funções, mas ele é um óleo que deve ter na sua caixinha, tá bom? O cedro, ele estimula, acalma, protege e ajuda com o GABA, a produção de GABA. A GABA
Ele ajuda a comunicação entre neurônios, né? Então, é importante, às vezes a gente não produz GABA suficiente. Então, ele ajuda, o cedro, ele ajuda apoia a produção do GABA. O alecrim, o rosemary, melhora a ação cognitiva, ajuda com cansaço mental e aumenta o nível aí de dopamina. O turmeric, que é excelente antioxidante e também anti-inflamatório, gerânio anticonvulsivo, black pepper anti-inflamatório, neurotônico, estimulante, adaptive, controla os pensamentos ruminantes, ajuda você nos processos transitórios. DDR Prime é sensacional. É uma mistura de vários dos óleos que são necessários, inclusive o frankincense, tomilho, que você deveria ter na tua caixinha. O Intune, que a gente pensa que é só para concentração, ele ajuda na oxigenação e o fluxo de sangue. O Thinker, que é, da mesma forma, um apoio para a criança, e os Endocrine, então, fadiga mental e ajuda nas toxinas, porque a gente fala do cérebro, mas a gente também tem que pensar em várias partes do nosso corpo, inclusive na eliminação das toxinas que a gente respira, a gente bebe, a gente come. Então, vamos lá. Como a gente pode usar os óleos para apoio da nossa função cerebral? Bom, tópico. Quem me viu antes entrando na reunião, eu apliquei o Deep Blue na minha testa, nas minhas têmporas e na base do meu crânio. Então, se a gente está falando de cérebro, a testa, a nuca, embaixo do nariz, né, no bigode, no céu da boca, no palato e na sola do pé. Na sola do pé, o ponto de reflexologia é o dedão. Então, por isso essa foto. Então, você vai aplicar o óleo no seu dedão. Aromaticamente, usar no difusor, na palma da mão e inalar, ou direto do frasquinho. E, em alguns casos, interno, como a gente vai ver em alguns protocolos que eu for compartilhar com vocês. Como eu falei para vocês antes, quando a gente fala, o cérebro, e a gente se fixa no cérebro, mas veja, o cérebro não existe sozinho. A gente precisa alimentar o corpo. Então, independente do protocolo que eu for fazer aqui, que eu falar para vocês hoje à noite, por favor, considerem que número 1 é alimentar o corpo. Todos precisamos estar com o sistema, olha só, 80% do sistema imunológico está diretamente ligado à saúde intestinal, tornando-se uma área vital de foco para restaurar a saúde. O uso de remédios naturais, em conjunto com uma dieta saudável, pode ajudar a saúde intestinal. A usar o programa consistente, então, quer dizer, aí a gente fala do suplemento da doTERRA. Então, a gente sabe que, independente da nossa excelente alimentação, a gente sabe que o solo não é tão fértil, os produtos que nós comemos já tem pesticida, né? Então, a qualidade do que é nos oferecido hoje é pouco, né? Então, a gente suplementar é necessário. E o programa da doTERRA é sensacional. Então, por favor, uma criança com TDAH, uma criança com autismo, um adulto com autismo, uma pessoa que está com o brain fog, né? Ou se a gente falar de demência, tudo vai. Número 1, alimentação do corpo. Número 2, desintoxicar o corpo. O indivíduo pode nutrir o que for e apoiar o corpo o que for para recuperar a saúde, mas precisa limpar. As coisas podem estar tudo... Pensa num cano que está engasgado, né, que está entupido. Se a gente não limpar esse cano, as coisas não fluem. Então, a gente precisa limpar o organismo. Se você quiser uma orientação melhor sobre detox, por favor, busca seu consultor para que haja uma orientação individualizada. A doTERRA tem coisas sensacionais, infelizmente ainda não disponíveis no Brasil, mas essa aula não é só para o Brasil, então eu tenho que abordar. A gente tem os Endocrine, que tem no Brasil, foi lançado no Brasil, em cápsula.
Zendocrine é sensacional para desintoxicação, para limpeza. Pode tomar com uma frequência, tá bom? Óleo de limão na água, amanhece, a Nutri Dai Silva está aqui, inclusive sigam ela. Essa uma das coisas que a gente sempre falava no nosso programa de detox que a gente falou um tempo fez atrás com a equipe, era água, muita água, água, água. Coloquem 1, 2 gotinhas de limão lá dentro para que haja essa ingestão consciente e com a intenção de limpeza. GX e PB-Assist não tem no Brasil, mas quem está no mercado americano, europeu, GX e PB-Assist é um programa de desintoxicação de 30 dias. Super, ultra recomendo esse programa. Quem não tem GX e PB-Assist, o GX, você consegue duplicar a ação do GX usando os óleos que o GX tem. Então, entra no site da doTERRA, procura lá GX Assist, e aí você vai ver ingredientes e faz uma mistura desses ingredientes para você fazer a sua desintoxicação. E o PB Assist é um probiótico. Então, pega um probiótico do mercado, um probiótico de boa qualidade e faz uso desse probiótico para proteger o seu intestino. Bom, número 1, alimentação. Número 2, limpeza do organismo. Agora vamos entrar nos protocolos? Sejam pacientes, porque eu não sei por qual razão você está aqui. Eu vou tentar abordar a tua... Espero que eu tenha sido inspirada a colocar aqui a tua necessidade. Mas Alzheimer's. Como é quando a gente fala de Alzheimer, então é um distúrbio cerebral e ele é neurodegenerativo. E tem um agravante, né? Ele se agrava por inflamação. Então, aí já vem uma dica. A gente precisa proteger esse cérebro, a gente precisa ajudar no fluxo do oxigênio, a gente precisa ajudar com a inflamação. Então, são algumas coisas que a gente já entende da pessoa, né, do diagnóstico, e começa a identificar essas propriedades nos olhos. Então, quando uma pessoa está com Alzheimer, qual é um protocolo? Uso interno, o LLV, que é o suplemento, a gente chama de LLV, tá? É o suplemento da doTERRA, que nos Estados Unidos e Europa tem ômega. No Brasil não tem ômega, mas inclua ômega se você está no Brasil. Se você não está no Brasil, tem o Mito2 Max, que é um energético da doTERRA. E ele trabalha a energia, a produção de energia na mitocôndria. Então, é muito interessante trabalhar com a mitocôndria uma pessoa que está com Alzheimer. Em cápsula, 2 gotas de cada óleo, frankincense, copaíba e turmeric, 2 vezes ao dia. Em cápsula, 2 gotas de cada, 3 vezes por semana, melissa, vetiver e clove, e cravo, né? Ah, Malu, eu não tenho melissa. Não põe melissa. Quando você puder, junta seus pontinhos e traz dos Estados Unidos. Enquanto você não tem melissa, você não vai usar melissa, mas não é por isso que você não vai usar mais nada, né? Tópico, aplique frankincense na base do crânio 2 vezes por dia e alterne com intune e patchouli. Então, depois de um tempo, tira uma aplicação do frankincense e aplica intune. Tira uma aplicação do frankincense e põe patchouli. A base do crânio é exatamente a base do crânio, né? Entra aqui embaixo, faz a aplicação nessa área aqui, tá bom? Com óleo de coco. Aromático difusor. Adaptive, ou copaíba, ou frankincense, ou turmeric, ou vanilla, ou vetiver patchouli. Ou aprendam a fazer misturinhas, né? O que te agrada mais. Como é que eu faço as minhas misturinhas? Eu pego, por exemplo, frankincense e vanilla. Aí eu tiro a tampa dos dois e eu faço. Se esse cheiro me agrada, é uma mistura que eu quero usar. Se esse cheiro não me agrada, é uma mistura que eu não quero usar. Então, vocês podem usar a mistura que vocês quiserem desses óleos e que melhor agradar, inclusive, a pessoa que é o seu objetivo. Outro protocolo é o brain fog. O que é o brain fog? É quando a gente tem
aquela coisa que você não consegue pensar, raciocinar, tá lento, confuso. Isso é um diagnóstico e ele é altamente ligado ao intestino. Então, gente, de novo, é alimentar, é desintoxicar e aí entrar com protocolo, tá? Então, como é que a gente vai usar o protocolo do Brain Fog? É tópico. Então, você vai fazer uma mistura. Então, aplique óleo de coco na nuca e os seguintes óleos em camada. Então, o que é aplicar em camada? É aplicar em camada. Você vai pegar o cabelo da pessoa, você vai pegar óleo de coco, aplica o óleo de coco, aí você vai pegar cedro. Aí você, uma gotinha de cedro, aplica o cedro. Faz uma massagem gostosa. Frankincense, aplica o frankincense. Patchouli, aplica patchouli. Isso é camada, um em cima do outro. Sândalo, vétiver e alecrim. Ok? Vamos lá, se tiverem dúvidas, podem colocar aqui no chat. Outro protocolo é convulsão. Essa misturinha funcionou para algumas pessoas com quem eu trabalho. Inclusive, uma delas falava que o primo dela, que devia ter uns 15 anos de idade na época, tinha convulsões mais de 50 por dia. E aí eles usaram esse rolon com óleo de coco e toda essa mistura, e ela aplicava de cabo a rabo, literalmente, cabo, né, base do crânio até o cóccix, numa massagem circular gostosa na pessoa. E ela falou para mim, é milagroso o negócio, né? Realmente as convulsões diminuíram drasticamente. Então segue aí uma misturinha para convulsão. A demência e melhora cognitiva. Então, como é que funciona a questão da melhora cognitiva? É a capacidade mental, de raciocínio, de pensar, né? De pensar. E aí a gente vai diminuindo isso com o tempo. Então, também a base do crânio, sola dos pés. Lembrando que a sola dos pés, na realidade, é o dedão. A gente vai aplicar no dedão e ou sublingual, 2 vezes ao dia, os seguintes óleos. Então, não é que você vai colocar sublingual ou melissa, ou você vai colocar os 3 sublingual. Você pode, eu sugiro você usar o frankincense sublingual. Então, 2 gotas, 2 vezes ao dia do frankincense, né? E aí você faz a massagem com os 3, ou você alterna. Então, veja, porque tudo também tem que ter uma aceitação da pessoa, né? Misturando com óleo de coco, para ficar agradável o toque, para ele penetrar, não causar nenhuma sensibilidade. Tudo que é tópico, óleo de coco. E o sublingual, eu sugeriria o uso do frankincense. Eu não tenho melissa de novo. Tudo bem? Pula o melissa, faz com outros óleos, tá bom? E, de novo, a gente está falando de demência, alimentação, desintoxicação e o apoio do protocolo. A desintoxicação, eu sugeriria a cada 3 meses, pelo menos, fazer um detox, tá bom? Autismo. Autismo, então, vamos falar de alguns passos, né? Um é o detox, é a limpeza do intestino. Então, esse protocolozinho depende do peso, da idade e da capacidade de ingerir cápsulas da criança ou do adulto. Mas, você vê, número 1 é a ingestão de vitaminas, é a alimentação. Então, suplementação. A criança precisa suplementar, principalmente com o ômega, tá? Inclusive, se você puder suplementar o ômega 2 vezes ao dia, é recomendado. Se você tem acesso ao mercado americano, GX Assiste por 10 dias, ou você vai lá no GX Assiste, vê quais são os ingredientes do GX Assiste, põe uma gota de cada numa cápsula, fecha e dá para a pessoa ingerir. 3 vezes ao dia por 10 dias. Probiótico, assim que você para de fazer os 10 dias do GX Assiste, você entra com probiótico.
E aí o probiótico, então, fecha o mês. São 20 dias de probiótico, uma vez ao dia, pode ser à noite. A doTERRA tem o probiótico júnior, que é uma delícia de tomar para criança. Tem o probiótico adulto, que é super sensacional. Mas no Brasil, como você não tem acesso, compra no mercado. Compre um de marca, um de qualidade. Bom, essa é a parte de limpeza, ter certeza ali que a gente está fazendo algumas coisas básicas para que o cérebro funcione melhor. Então, como é o apoio ao cérebro? Rotina de dormir. Então, antes de dormir, aplique o Thinker ou Intune ou Rosemary com laranja nos olhos, na sola dos pés. Em seguida, aplica 2 gotinhas de Zendocrine, lembrando que o Zendocrine faz o desintoxicação. Então, a gente está aqui constantemente gerando uma desintoxicação do corpo. E aplique o DDR Prime na base do crânio, de manhã e à noite. Então, lembrando, o DDR Prime é aquela mistura sensacional que para ajudar no sistema nervoso central. Tá? Então, aplica de manhã à noite com óleo de coco, na base do crânio da pessoa. E aí o apoio emocional, né? Então, temos vários, mas alguns que a gente recomenda, Adaptive, ele ajuda com transições, o próprio nome fala, né, que é adaptação. Então, ele ajuda numa pessoa inflexível. O Brave, por causa de medos, né? Então ele ajuda com a coragem. E o Peace, uma pessoa super estimulada. Então ele traz mais calma. E próximo, TDAH. Então, também, eu sei que eu estou sendo muito simplista em algumas abordagens. Eu sei que as coisas não são tão fáceis, mas segue um caminho, tá bom? É um caminho, é um raciocínio que a gente quer que vocês desenvolvam. Façam os seus testes, e é importante que os seus testes sejam constantes. Encare isso como uma terapia, aromaterapia. Não é, eu fiz um dia, não funcionou. Então, continua fazendo, né? Então, a constância e o raciocínio é importante. Somos todos diferentes, temos vários diferentes graus de autismo. Temos diferentes graus às vezes a pessoa é super distraída, mas ela não é hiperativa. Então, pensem no seu caso e entendam o raciocínio e apliquem com constância. Se tiverem dúvidas, você certamente tem um consultor para te ajudar a raciocinar em cima dos olhos. TDAH. Aqui eu pus alguns olhos, tá? Que a gente sempre aborda no grupo de TDAH. Então, frankincense, ele é um anti-inflamatório, ele ajuda com memória, ajuda com a proteção cerebral, regeneração. Entendam a propriedade do óleo, né? Frankincense sempre, para uma pessoa que tem TDAH. Vetiver, sempre. Vetiver é aquele óleo que dá foco, concentra, ajuda com ansiedade, ajuda com o pensamento ruminante, ajuda a dormir, porque você para de pensar tanto em várias 10 mil coisas. O cedro é aquela árvore que a terra, ele ajuda com os medos, ele relaxa, ele acalma, ele é natureza. Laranja, a laranja é aquele óleo que ajuda com ansiedade, irritabilidade, né? O balance, o próprio nome fala, ele é um equilíbrio. Então ajuda com a confusão mental, hiperatividade. Inclusive aqui o Serenity, eu tive uma oportunidade de assistir na minha frente uma criança que estava, sabe o Tasmânia lá, o bichinho da Tasmânia? Rapaz, a menina ficava dentro de uma sala e aí chegou uma amiga minha e falou, vem cá, rapaz, pegou o Serenity, tirou a meia dele, aplicou o Serenity na sola do pé, fez uma massagem, deitou no sofá e ficou. Então, o Serenity, ele ajuda no relaxamento a trazer um pouco de serenidade. O DDR Prime, sempre, funcionamento cerebral e cognição.
tá? Então, eu posso misturar? Pode. A Dete, até quando, acho que a Dete já apresentou essa mistura para todo mundo, ela acalma leão. Esse acalma leão pode estar em vários diagnósticos, né? Inclusive em pessoa que não tem diagnóstico nenhum. Então, você mistura o Balance, o Serenity e o Vetiver. 3 óleos, vou repetir. Balance, Serenity e Vetiver. Mistura num rolon com óleo de coco, sei lá, põe 10 gotas de cada e usa isso na coluna. Então, você pode fazer o uso de qualquer um desses óleos aromaticamente, difusor pessoal, na mão, no vidrinho. E quando você fizer, faz massagem, uso tópico, massagem nas costas, na sola dos pés, contato com essas pessoas, né? No ombro, na nuca. Façam um contato. Faça uma rotina, inclua isso, faz ele entender que aquilo é para ele, né? Que é uma ferramenta para essa pessoa administrar aquilo que ele percebe que está fora. Então, olha, vê como você se acalmou. Então, quando você perceber que você precisa se acalmar, pega esse olhinho de novo, né? Faz a associação dessas pessoas entre o que ela está passando, o que ela usou e o resultado, para que da próxima vez ela possa cumprir com esse raciocínio. Gente, acho que é isso aí que eu quis levantar. Só queria reforçar que todos os membros da doTERRA têm 25% de desconto em todos os produtos por 1 ano. Isso é seu direito. Você pode, inclusive, ganhar um óleo de graça por mês. A doTERRA sempre lança um óleo de graça por mês. Quando você, eu posso ganhar? Pode. Você tem que comprar até o dia 15, 125 pontos. Você tem de 10% a 30% de cashback. Então, além dos 25%, a doTERRA ainda te devolve 10% a 30% daquilo que você gastou. É só você usar a modalidade de LRP, a compra através de LRP. Você tem educação continuada, que é esse Clube dos Olhos, e apoio e consulta do seu grupo de consultores. E eu queria também, se você, enquanto estava aqui, pensou em alguém com carinho, pensou que alguém pode se beneficiar dessa aula, passa o nome dessa pessoa para o seu consultor, passa essa referência para esse consultor. Ele certamente vai ajudar essa pessoa a também ter algum rumo, alguma esperança. E daí, lembra o consultor que a referência é sua, porque você pode ganhar parte, né, da compra, uma comissão ou até um presente por estar compartilhando. Eu agradeço a presença de todo mundo, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Eu vou dar uma olhada nas perguntas e aí eu paro a gravação. Me falaram que o mal de Alzheimer, as pessoas de idade, não é aconselhável em gestão. Bom ponto, Gisele. É sempre bom entender, quando é idoso, né, certamente essas pessoas estão com uso de medicação. Então, a gente tem que entender a interação medicamentosa, tá? Então, se você não tem esse conhecimento ainda, peça ajuda do seu consultor, tá bom? Eu acho, por exemplo, um óleo de frankincense, eu não vejo nenhum problema com a ingestão. Mas não é aconselhável sobrecarregar. Então, veja, tudo que a gente está falando aqui foi o que eu falei, eu estou dando um rumo, né? Um raciocínio. Agora, quando a gente vai aplicar por individualidade, pensem, ele tem 95 anos de idade, eu vou sobrecarregar? Eu vou sobrecarregar o fígado da pessoa? Ele usa medicamento? Então, escolham, né? Escolha faça uso tópico, se for o caso, tá bom? Espero ter ajudado. Sobre criança com autismo, só uso o Thinker na hora que ele precisa de atenção, foco para atividade. Não entendi o uso dele antes de dormir.
Elisandra, o uso do thinker, veja, quais são os olhos do thinker? Eu estou com ele aqui, se eu conseguir enxergar, que ele é laranja. Os olhos do thinker, ele tem uma ação não só para foco, né? Ele também, veja, por que às vezes a pessoa não dorme? Porque ela não para de pensar. Então, nesse caso, o thinker pode ajudar, porque ele vai ajudar a pessoa a parar de pensar. É por isso que eu gosto. No thinker tem vetiver, ponto final, já sei disso, já sei de carteirinha que o thinker tem vetiver. O vetiver, se você tem problema que você não para de pensar à noite, usa o vetiver para dormir. Inclusive o Serenity tem vetiver. E por que será, né? Porque ele ajuda a gente a parar de pensar. Então, o thinker, nesse caso, Elisandra, pode ajudar a criança não só no foco para estudar e para fazer uma atividade, mas também para fazer a atividade que ela está fazendo naquele momento, que é de dormir. Ai, gente, eu não vou conseguir ler porque eu estou sem óculos, e é um amarelo desgramento. Mas eu queria falar do vetiver. Ó, óleo de coco, peppermint, alecrim, vetiver. Mas eu sei checo. Vamos para a próxima. Sara. Podia falar sobre Parkinson. Parkinson eu não abordei, né? Desgrama pelada, né? Maria Silvia, Parkinson. A Maria Silvia é sensacional e ela já fez aqui a descrição do Parkinson. Rolon de copaíba 5 vezes ao dia. Tá? Então, no Rolon de copaíba, são 15 gotas de copaíba e completa com óleo de coco. Gente, isso aqui está escrito no chat. Eu estou lendo o que ela descreveu. 1 gota de frankincense, 1 vez ao dia, acredito que sublingual ou para a pessoa ingerir. Rolon de DDR pelas manhãs. Da mesma forma, 15 gotas. A gente pode misturar o copaíba com o DDR Prime, seu. O balance pelas manhãs, 15 gotas e completa com óleo de coco. Regenerador celular, reconstrutor de tecidos, anti-inflamatório, oxigenação, ou seja, tem todo um trabalho aí para o pessoal que tem Parkinson na família. Obrigada, Sil, por complementar. Ok. Espero que tenha ajudado a Elda com a resposta. Tá joia. Onde passa o Rolon de copaíba? Sabrina, lá no início da aula a gente falou sobre o uso. E o uso tópico a gente fala testa, têmpora, nuca e coluna. E quando aplicar no pé, é para passar no dedão do pé, que por reflexologia é a cabeça, tá? Então lá, gente, eu estou falando, reassistam a aula. A gente não deu um protocolo individual para todo mundo, mas você vai ter que assistir a aula e identificar o que se encaixa a você e juntar as pecinhas, tá bom? Eu agradeço.